fisiologia na prática! Vamos dando sequência, via anaeróbia lática. Deixa eu só te relembrar do que nós falamos até agora. É uma via que usa como substrato energético glicose principal. São 9 reações, na quinta divide em 2. Forma-se o hidrogênio, aquele íon que causa fadiga, que nós vamos ver no vídeo posterior o porquê causa-se a fadiga. É uma via também que tem 9 reações, forma-se o piruvato na última reação. O piruvato ele precisa, ou ele vai para a mitocôndria quando possui esse oxigênio, mas como é uma via anaeróbia, ele aceita 2 hidrogênios através dos NADs, do NADH, e ele vira depois, através da 10ª reação, o lactato, que nós vimos que possui uma inteligência metabólica tremenda, que possui uma mágica metabólica gigantesca, essa formação do lactato. E, de uma vez por todas, eu espero que você tenha entendido de que ele não é o vilão, ele não é o causador da fadiga, ele é o mocinho, o herói, ele é o agente retardador da fadiga, ele que permite que nós continuemos um pouquinho a mais, ele que permite que ele que propicia algo a mais do exercício de alta intensidade do qual nós estamos realizando, seu aluno de repente está realizando aí, beleza? É uma via da qual ela está muito presente no nosso dia a dia, principalmente se você trabalhar em academias, principalmente se você trabalhar com corrida, enfim, ele está muito presente, ou com desportos, por exemplo, de alto rendimento. É uma via que está muito presente nas dinâmicas de uma alta intensidade, essa via anaeróbia lática. Portanto, é de muita importância você ter um entendimento não só dela na teoria, todavia na prática. E aí na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos dar alguns exemplos práticos de onde está presente, de o que acontece, para que nós saibamos onde está presente a via anaeróbia lática em determinados exercícios. Bacana? Para fechar aqui então esse assunto, o piruvato vira o lactato. O lactato, como nós vimos, essa inteligência que a célula muscular possui é de que se eu tiro o lactato da célula através dos receptores MCTs do tipo 4, eu tiro hidrogênio junto. Se eu tiro hidrogênio junto, eu libero aqui e permito com que a via rode um pouquinho mais, rode um pouquinho mais, rode um pouquinho mais. É claro que cada vez que ela vai rodando, vai se formando cada vez mais hidrogênios, não é mesmo? Aí vai formando hidrogênio, isso aqui tem que acelerar esse processo de formação de lactato também, tem que sair bastante lactato para o sangue, ó, os lactatos aqui na corrente sanguínea, eles têm que sair, mas vai ter um momento em que nós vamos ter muito hidrogênio dentro da célula. Por quê? Porque a velocidade das reações está muito alta. Por quê? Porque você está em alta intensidade e a pedida de ATP predominante dessa via está alta, está gigantesca. O recrutamento motor de fibras tipo 2A e tipo 2X está grande, está precisando formar ATP, você está em alta intensidade e esse aumento do hidrogênio é natural da célula. Todavia, se eu sei que tem bastante hidrogênio dentro da célula, eu tenho bastante lactato fora dela, porque essas reações aqui estão acontecendo de maneira extraordinária. Lactato desidrogenase, que é aquela enzima que transforma o piruvato em lactato, tá trampando pra caramba. E tá chegando um monte de lactato no sangue. Adonis, esse é um dos feedbacks que faz com que diminui-se a velocidade da via. Por quê? Começou a aparecer muito lactato aí no sangue. O piruvato, ele olha lá pro sangue e fala assim, pô, pra baixo e fala: vixe, cara, tá cheio o sangue, meu. Se eu mandar mais lactato pra lá, não vai dar, vai entrar em acidose. Ou seja, quando tem muito lactato, quer dizer que tem muito hidrogênio dentro da célula também. O pH cai e aí o meio fica mais ácido. Se o meio ficar mais ácido, quer dizer que a gente começa a sentir aquela sensação de queimação, aquela sensação de que, poxa, tem ácido no sangue. Ah, tá bom que não é tanto, mas põe o dedo num ácido aí pra ver se sobra alguma coisa. Aquela sensação de queimação é porque a gente está em acidose metabólica. Então o que é isso? É a
sobra de lactato e juntamente com ele o hidrogênio no sangue, que faz com que nós sentimos aquela sensação de ardor, o que é extremamente normal. Então quando você estiver treinando, ou você estiver com os seus alunos treinando, e você perceber que ele está sentindo uma queimação nas pernas, que ele está sentindo uma sensação de ardor, você saiba que essa via está sendo extremamente utilizada, que ela está sendo extremamente necessitada nesse determinado momento, e que você tenha certeza de que esse ardor, essa queimação é provinda desses hidrogênios que estão no sangue através da saída do lactato, porque, relembrando, o lactato ele leva juntamente com ele os hidrogênios para fora da célula muscular. Perfeito, Adonis. Então, se tá cheio aqui de lactato, ó, se tá cheio meu sangue de lactato, o que é um sinal bom, porque se tá cheio aqui é porque eu produzi bastante, isso quer dizer que eu consegui girar bastante reações aí na via. Mas enfim, a PFK ela vai mandar diminuir a velocidade das reações, vai começar a diminuir mais o processo das reações, e aí a produção do ATP vai ficar mais lenta, ou seja, algo que não é interessante em alta intensidade. E aí o lactato vai começar a ser menos produzido, então vai chegar menos lactato no sangue. Bacana, Adonis, o sangue vai ficar com menos lactato, só que eu vou produzir menos ATP. Então o organismo ainda ele dá mais uma continuidade na via, ele dá mais uma continuidadezinha. Ô louco, Adonis, o organismo é perfeito assim, é maravilhoso assim, é demais. Ele dá um jeito de aumentar a disponibilidade para chegar mais lactato. Adonis, como que ele faz isso, meu? Tranquilo, ó. Começou a aparecer bastante lactato no sangue, galera. Tem um cara que chama bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um cara que ele fica lá no nosso sangue. Show! Quando aparece o lactato, muito lactato, o nome científico é tampona o lactato. No momento em que ele tampona o lactato, forma-se desse tamponamento o CO2. Adonis, professor, calma aí que eu vou voltar. Professor, meu Deus, que loucura! Forma-se um CO2 de uma reação junto com o lactato? Sim. Então vamos lá, de novo, para você prestar bem atenção, para que isso fique bem palpável para você. Estamos lá na via da glicose, a via anaeróbia lática, preciso passar pela glicólise, a quebra dessa glicose. Então aí passei pelas 5 reações, formou o hidrogênio, cheguei no piruvato. Não tem oxigênio, o piruvato aceita os hidrogênios e passa por uma reação e forma o lactato. Perfeito, Adonis, que legal formar-se o lactato. Por quê? Porque se eu não formasse o lactato, o hidrogênio ia ficar preso na célula, eu ia entrar em fadiga mais rápido. Beleza, então forma-se o lactato ele possui receptores celulares, que são os MCTs do tipo 4 no músculo esquelético, e aí ele consegue sair para a corrente sanguínea. O lactato consegue sair para a corrente sanguínea, e se ele sai da corrente sanguínea, ele leva com ele 2 hidrogênios. Matamos esse assunto. Essa é a importância do lactato e essa é a dinâmica maravilhosa e mágica da via anaeróbia lática. Mas enfim, Adonis, se essa via está girando bastante e ela é uma via que é necessitada em exercícios e em esforços de alta intensidade, quer dizer que vai começar a encher de lactato aqui no sangue, não é mesmo? Perfeito! Se encheu de lactato no sangue, vai começar a diminuir a velocidade da via. E aí o problema é que eu vou produzir menos ATP por segundo. É interessante durante o exercício de alta intensidade? Não! Portanto, o organismo ainda te dá um delayzinho para você continuar esse exercício de alta intensidade. O organismo, ele possui bicarbonato de sódio no sangue. Esse bicarbonato, ele tampona os lactatos que estão no sangue, transformando-os em CO2. Adonis, beleza, transforma em CO2. O pH vai continuar caindo, porque eu vou estar em acidose ainda. Bacana. Todavia, o lactato a gente não consegue excretar, não consegue expelir do corpo. E o CO2, Adonis? O CO2 é um gás. E como que a gente tira CO2 do corpo? Através da respiração. A
principalmente a expiração. A expiração, que é essa parada aqui, ó, a gente nada mais, nada menos estamos expelindo CO2 do nosso organismo. E aí nós vamos ver que tem dois tipos de CO2. O CO2 respiratório, que não é esse que nós estamos falando, é o CO2 que a gente vai ver lá na via aeróbia, que é o CO2 respiratório, e o CO2 que a gente chama de CO2 metabólico. E aí é desse cara que eu tô falando. Adonis, então se eu tampou o bicarbonato de sódio, tampou no lactato para virar o CO2, quando esse sangue, esse fluxo sanguíneo cheio de CO2 passar pela circulação pulmonar, eu vou expelir esse CO2. Adonis, onde que tá, professor, a inteligência disso? Meu querido, minha querida, não é possível que você não percebeu que a inteligência tá em limpar o sangue dos hidrogênios. Ah, professor, agora faz sentido. O organismo é maravilhoso mesmo. Cara, você tem que vibrar aí, porque você tem que saber que nosso organismo é perfeito. No momento em que ele tampona o lactato, transformando em CO2, ele limpa o sangue, dando oportunidade para que se saiam mais lactatos para o sangue. Poxa, que loucura! Eu tô vibrando! Eu também tô vibrando aqui com você. Olha que perfeito! O fato do tamponamento do lactato acontecer e ser transformado em CO2, eu conseguir expirar esse CO2, faz com que eu libere espaço para a via anaeróbia lática produzir mais lactato. Ou seja, se eu produzo mais lactato, se eu dou vazão para a via, eu produzo mais ATP. E se eu produzo mais ATP, eu continuo meu exercício, tá, seja qual for, eu tenho uma continuidade um pouquinho maior. Adonis, e aí de repente pode ser que a PFK não desacelere tanto a via. Isso mesmo, e a via continua girando, continua girando, continua girando, continua girando e formando cada vez mais hidrogênio. E esse hidrogênio se é pegado pelo NAD e é levado lá pro piruvato, e esse piruvato se transforma em lactato, e esse lactato vai aparecendo na corrente sanguínea. E aí no momento que ele aparece na corrente sanguínea, o bicarbonato de sódio tampona esse lactato, e quando tampona esse lactato, ele se transforma em CO2, e o CO2 vai expelido através da respiração quando ele passa pela circulação pulmonar. Meu Deus, Adonis, então o lactato é show e o organismo é perfeito. É mesmo. Cara, e agora eu vou te dar, vou abrir um parênteses aqui, vou te propiciar uma curiosidade. Saiba que quando o seu aluno, você, sua mãe, sua avó, sua tia, sua esposa, seu esposo, seu namorado, enfim, tiver com uma hiperventilação, que é isso aqui, ó. Sabe quando no momento que a gente está no exercício, ou de repente que a gente teve que dar um pique para pegar o ônibus, ou sei lá, a gente movimentou uma mesa muito pesada, ou a gente está no meio do exercício lá quase máximo, ou eu dei um tiro de 400 metros, quando eu paro o exercício eu não fico... Cara, o que está acontecendo nada mais é do que isso aqui, ó. É a fisiologia na prática, meu amigo, minha amiga. É o seguinte... Está acontecendo que o lactato está sendo muito produzido e o bicarbonato está transformando esse lactato em CO2. E nós estamos expelindo CO2, expelindo hidrogênio do nosso corpo. Olha que maravilha! Adonis, por quê? Novamente, para que você continue um pouquinho mais a produzir esse lactato, a produzir o ATP, para que você continue um pouquinho mais dando uma oportunidade para que o organismo faça mais energia. Para quê? Para que você continue o seu exercício, para que você continue o seu esforço de alta intensidade. Então, pessoal, eu quero que você preste atenção na maravilha dessa via energética, na beleza que tem todas as reações, o quão elas são conjuntamente perfeitas, o quão elas são extremamente elaboradas pela nossa máquina humana para que forneça energia, para que nós possamos realizar esforços, sejam eles de qual magnitude for. O organismo é perfeito. O organismo humano é extremamente perfeito. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que está aí me assistindo agora.
você tem uma missão na sua mão. Você tem que trabalhar com essa perfeição. Adonis, que perfeição? Que é o organismo humano, que é a fisiologia humana. E você tem uma ferramenta de extrema importância na tua mão que consegue fazer o que quiser. Você consegue, novamente, fazer o que você quiser com o organismo dessa pessoa, desse seu aluno, desse seu paciente. Portanto, não negligencie vidas. Não negligencie nenhuma vida que você tem na mão. Leve a sério sua profissão, leve a sério a sua missão de vida, que é a educação física. Vamos juntos levar a educação física para um outro patamar. Chega de amadorismo na educação física, pessoal. Prestem atenção, olha o que você está vendo agora. Saiba ver, analisar isso durante a prática do seu aluno. Saiba misturar, saiba prescrever de maneira inteligente, de maneira prática, de maneira eficiente os exercícios para o seu aluno. Trate vidas como vidas devem ser tratadas. Entra sempre para dar aula para aquele seu aluno, ou na sala de musculação, na aula de ginástica, ou na aula no parque, enfim. Entre como se você fosse dar aula para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu esposo. Enfim, para um ente querido. Por quê? Porque nós seres humanos, nós temos a mania de dar mais valor para quem está mais próximo. E aí, de repente, a gente esquece mais as pessoas que não estão próximas. Todavia, eu quero lembrar aqui você que nós somos da mesma raça humana. Nós somos todos iguais e nós temos vidas. A pessoa com que você está atendendo é um ente querido de uma outra determinada pessoa. Então eu quero convidar você a levar com seriedade, com extrema seriedade, a sua profissão, a sua escolha, a sua missão de vida, porque ela é de extrema importância, não só para a sociedade, mas ela é de extrema importância para o mundo global inteiro, para o funcionamento humano. Você tem um poder gigantesco na mão, cara. Você tem o treino como ferramenta de mudança de vida. Você pode fazer o que você quiser com ele. Galera, voltando então aqui. A glicose, ela é clivada até chegar no piruvato, do qual o piruvato aceita 2 hidrogênios e se transforma em lactato. Esse lactato dá vazão, ele sai da célula indo para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, se nós queremos continuar o exercício físico, ele é tamponado pelo bicarbonato de sódio e é transformado em CO2, e a partir daí nós conseguimos expirar o CO2 do nosso organismo. Bacana? Essa é a via anaeróbia lática, essa é a inteligência dessa via. Para se produzir o ATP, é preciso, de maneira eficiente, produzir-se o lactato nessa via. Por isso que ela tem o nome de via anaeróbia lática. E dessa maneira, pessoal, nesse contexto, com base em tudo isso, eu quero falar que nós no próximo vídeo vamos ver o porquê esse hidrogênio é o agente da fadiga e não é o lactato, é o hidrogênio. E por que não pode ficar sobrando hidrogênio aqui dentro da célula? Porque tem um momento que você entra em fadiga. E o que é a fadiga? É a interrupção de produzir força. É a não habilidade de produzir-se mais esforço. Então é a interrupção de produzir-se de repente algum esforço. Você para de produzir ATP. Então é como se fosse um pane no sistema. A fadiga é isso. E nós vamos descobrir o porquê que o hidrogênio participa efetivamente dessa produção de fadiga, dessa interrupção de produzir-se força, no caso aqui, e nós vamos descobrir também na prática como que a gente pode observar essa via anaeróbia lática de maneira nos exercícios em que nossos alunos estão fazendo. Bacana? Novamente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, fico grato aí pela sua presença, até a próxima aula e sempre lembra, essa aqui é a fisiologia sem delongas, sem conversinha fiada, é a fisiologia sempre na prática.